Já aparece gravando para vocês? Para mim ainda não apareceu, não. Aqui já? Já? Tá vermelhinho aí, gravando? Tá. Beleza. Aqui para mim ainda não tá. Não. Ah, agora foi. Então, boa noite novamente, né? Agora gravando. A gente vai dar continuidade aqui aos estudos, né, de roteamento que a gente está fazendo. Hoje a gente começa o capítulo 2 do módulo da Cisco, né, o módulo 2 da Cisco. Lembrando que ontem nós finalizamos o capítulo 1 e o exame de capítulo já foi aberto, com prazo máximo para ser resolvido até domingo que vem, tá? Bom, então, esse segundo capítulo e o terceiro é um aprofundamento daqueles conceitos que a gente trabalhou no primeiro capítulo, né? Então, no capítulo 2, a gente vai falar especificamente de roteamento estático, e depois no capítulo 3, a gente fala especificamente do roteamento dinâmico, tá? Algumas coisas vocês vão perceber que já foram faladas, e a ideia é exatamente essa mesmo, que vocês tenham contato com os conceitos, né, de forma recorrente, para poder entender bem o que eles significam, né, e principalmente aplicá-los, né, nos momentos adequados. Então vamos lá. Bom, então a gente falou que em todo cenário de rede, em toda topologia de rede, do ponto de vista de roteamento, do ponto de vista de configuração dos roteadores, é importante que nós, como profissionais da área de redes, consigamos, né, distinguir o que é rede remota e o que é rede local, ou rede diretamente conectada. E eu acredito que vocês tenham entendido, do primeiro capítulo, que isso varia conforme o ponto de vista do roteador que nós estamos considerando. Então, nessa topologia, que volta a aparecer aqui para vocês, para o roteador 1, as redes 192, 6810, 192, 6811 são redes diretamente conectadas, assim como o enlace LAN, né, o enlace WAN, o enlace remoto. E para o R1, as redes 10.1.1.0 e 10.1.2.0 são redes remotas. Do ponto de vista do R2, as coisas se invertem, né? 10.1, 10.1.2 são redes diretamente conectadas, assim como o enlace entre eles, e o 92.6810, 92.6811 são redes remotas. Tá? Então percebam que uma mesma rede, analisada isoladamente, ela pode ser remota ou pode ser diretamente conectada, conforme o roteador que a gente está considerando. E aí eu ressalto mais uma vez a importância de vocês estarem cientes, estarem focados num roteador por vez, para poder fazer o seu planejamento de rede e fazer as configurações de roteamento. Tá? Isso aqui nós estamos falando de Cisco, mas vale para qualquer roteador, inclusive o roteador doméstico, se você se aventurar a criar, a mexer na tabela de roteamento dele. Normalmente a gente não faz isso porque ele já vem já com a pré-configuração, com rede diretamente conectada e rota padrão, para poder mandar tudo para a internet. Tá? Mas se vasculharem aí os roteadores domésticos, com certeza vão encontrar onde mexer na tabela de roteamento dele. Também eu falei para vocês ontem, né, finalizando a aula, que a configuração, né, dos roteadores sobre as rotas para redes remotas, ela pode ser feita de forma manual ou de forma dinâmica. Para as redes diretamente conectadas, em geral, a gente não precisa fazer nada. O próprio roteador acrescenta uma rota a partir do momento que a gente configura o endereço IP na interface. Então, a nossa preocupação, nosso foco agora são as redes remotas. Tá? Manualmente, o administrador precisa se conectar ao roteador de forma remota ou via console e simplesmente digitar os comandos lá próprios para inserção de rotas. Dinamicamente, essas rotas são aprendidas, e eu expliquei rapidamente para vocês ontem, né, através de trocas de mensagens entre roteadores vizinhos. Então, cada roteador conhece as redes às quais ele está diretamente conectado, e num cenário de configuração de rotas dinâmicas, ele informa para os vizinhos quais são as redes que ele conhece e recebe dos vizinhos as redes que estes conhecem. E a partir
de algumas trocas, né, de mensagens, as tabelas de roteamento de ambos são devidamente configuradas. Tá? Beleza. Então, isso daqui nós já falamos ontem, aqui falando de dinâmico, né? A gente vai adiantar aqui. Bom, a gente poderia pensar que, já que o roteamento dinâmico faz tudo para a gente, né, automaticamente, a gente tem que um esforçozinho de configurar alguns parâmetros, né, no roteador, mas depois que a gente faz isso, o protocolo de roteamento dinâmico se encarrega do resto, ou seja, descobrir quais são as redes remotas, montar as tabelas de roteamento e, caso a topologia de rede se altere, o próprio protocolo vai dar conta dessa alteração e vai fazer os ajustes necessários nas tabelas de roteamento de todos os roteadores que fazem parte aí da topologia, tá? Então, por conta disso, a gente poderia ser levado a pensar que rota estática deveria ser coisa do passado, né? Para que eu vou mexer com rota estática se o roteamento dinâmico é muito mais sofisticado, né? Então, aqui tem uma tabela mostrando vantagens de se usar o roteamento estático em relação ao roteamento dinâmico, né? Então, primeiro, complexidade da configuração. Né, a complexidade de você manter a configuração dos roteadores consistente, conforme o tamanho da rede. Então, aí é uma vantagem do roteamento dinâmico aqui. No roteamento dinâmico, essa complexidade, normalmente, ela é independente do tamanho da rede. Então, você configura alguns parâmetros no protocolo de roteamento dinâmico, faz isso em todos os roteadores, tá? E, a partir daí, a rede pode crescer, pode reduzir, pode alterar rotas que, em geral, o administrador não tem mais nada para poder se preocupar, tá? No caso do roteamento estático, essa complexidade aumenta conforme o tamanho da rede também aumenta, porque você tem que ter na sua cabeça, ou ter isso devidamente anotado em algum local, a questão das rotas, né, para poder fazer mudanças, né, nas tabelas de roteadores. E numa configuração inicial, você deveria passar em cada um dos roteadores, isso vai acontecer com o dinâmico também, porém, você deveria fazer uma configuração diferente para cada roteador quando a gente está trabalhando com roteamento estático, porque, como eu falei, cada roteador tem uma visão da topologia que é diferente dos demais. O que são redes remotas para uns roteadores pode não ser para outro, tá? Então, além de você ter que passar em cada um dos roteadores, configurando de forma diferente a tabela de roteamento, quando a gente trabalha com roteamento estático, você corre o risco de cometer erros, tá? E se mudar alguma coisa, você tem que ir lá naquele roteador ou naquele grupo de roteadores e fazer as alterações devidas. Então, a gerência disso, a complexidade da configuração, ela se torna maior conforme a rede aumenta, em se tratando do roteamento estático. Alteração da topologia. Você tem uma topologia que foi montada e essa alteração ela vai acontecer por uma questão de crescimento da sua rede, uma questão de mudança, né, de localidades, né? A sua rede está funcionando no prédio A, um prédio alugado, e de repente você vai migrar, vai mudar para uma outra estrutura e tem que refazer uma rede lá e refazer as tabelas de roteamento, tá? E ainda, às vezes você tem caminhos redundantes para um determinado destino, sendo que um deles é o preferido, porque é o melhor caminho. Porém, esse melhor caminho, em um determinado momento, pode estar inacessível. Algum problema no link, algum problema na porta do roteador. Então, você teria que alterar, né, a rota de uma forma que os pacotes passem pelo caminho alternativo. Se você tem uma rede configurada de forma estática, você precisa ir lá e fazer uma intervenção, né? Trocar uma rota pela outra. Dinamicamente, isso é feito de modo automático
pelo roteador. Tá? Escalabilidade. O roteamento dinâmico é adequado tanto para topologias simples quanto complexas. O roteamento estático, só para topologia simples. Topologias maiores, topologias complexas, né, de múltiplos caminhos e tudo mais, o roteamento estático não é adequado. Mas aí tem outro lado. Segurança. Roteamento dinâmico é menos seguro do que o roteamento estático. Por quê? Porque o roteamento dinâmico, como eu falei para vocês, ele exige que os roteadores vizinhos troquem informações entre si, informando uns aos outros quais são as redes que eles conhecem, quais são as rotas que eles conhecem. Tá? E como essa troca de mensagens tem que acontecer, o problema de segurança surge porque, como pode acontecer em qualquer situação, alguém pode capturar um desses pacotes de troca de mensagens entre roteadores e, né, a partir das informações que estão ali dentro, conseguir fazer um mapa da topologia da rede. E aí, sabendo qual é a topologia da rede, ele pode direcionar o ataque de uma forma mais estratégica. No roteamento estático, não há troca de mensagens entre roteadores. Mensagens de configuração de rota que eu estou falando, tá? Chegou um pacote qualquer, o roteador vai analisar a tabela de roteamento e vai encaminhar adiante. Mas aí é um pacote de usuário. No caso das mensagens de configuração de roteamento, no roteamento estático, essas mensagens não são trocadas, não tem necessidade. O administrador foi lá e colocou manualmente. Então, é aquilo que tem que ser seguido. Aquela é a cartilha. Outro aspecto também favorece o roteamento estático. O dinâmico precisa de um uso maior, né, de CPU, né, o processador do roteador, de memória e de largura de banda de link, porque para determinar quais são os melhores caminhos, tem um processamento interno que é feito dentro do roteador. Né? Então, isso demanda CPU, demanda recurso. A tabela de roteamento ela vai ser armazenada num espaço de memória. Né? Em alguns casos, alguns protocolos de roteamento, ele tem no local da memória as rotas que ele considera como melhores, porém ele guarda em outro local todas as rotas possíveis para os destinos conhecidos. Então ele precisa de um espaço maior de memória para poder guardar essas rotas. Por que ele faz isso? Porque se uma das rotas que ele considera como sendo adequada para a comunicação naquele momento ficar indisponível, ele tem ali uma espécie de um banco de dados local, onde ele vai determinar qual é a rota alternativa para aquela que parou de funcionar. Então, isso exige mais recurso. No caso do roteamento estático, nada. Né? Um pouquinho de memória para guardar a tabela que foi configurada manualmente, né? E é isso. Tá? Então, se você tem um roteadorzinho, digamos, mais tímido, menos robusto do ponto de vista de capacidade, né? Capacidade de armazenamento, processamento, talvez o roteamento dinâmico não seja uma boa estratégia para a sua empresa. E previsibilidade. Né? Então, no caso da configuração dinâmica, a rota que vai ser seguida depende da topologia atual. E, conforme os critérios que forem definidos, um pacote pode passar por um caminho, enquanto outros pacotes podem passar por outros caminhos, tá? Seguindo alguma lógica aí. No caso do roteamento estático, a rota de destino é sempre a mesma. Então, eu tenho uma previsibilidade por onde aqueles pacotes vão passar. Se eu gerei 100 pacotes destinados a um host, esses 100 pacotes vão passar todos pelo mesmo caminho se eu estiver usando roteamento estático. Tá? Então, percebo que, apesar de algumas vantagens interessantes do roteamento dinâmico, existem alguns aspectos onde a gente tem que analisar bem, tem que analisar com critério, e, de repente, optar pelo roteamento estático. Né? Não é algo descartável. Bom, quando as rotas estáticas devem ser usadas? Então, tem várias possibilidades, a gente vai falar de algumas apenas aqui. Tá? Então, a primeira coisa, né, quando a gente pensa em roteamento estático, né, é a facilidade de manutenção da tabela de roteamento em redes menores. Se eu tenho uma rede pequenininha,
Configurar protocolo de roteamento dinâmico é meio que você comprar um canhão e poder matar formiga, né? Vai funcionar? Vai funcionar, mas é um pouco de exagero e vai te dar trabalho. Um trabalho que às vezes não seria necessário, né? Então, se a rede é muito pequena, o roteamento estático, ele atende bem, né? Claro, se essa rede também não tem expectativa de crescimento significativo. Outra coisa, né, no caso de roteamento para ou das redes stub. Redes stub, você já conhece o termo? Não, eu não conheço. Não. Redes stub é uma rede onde eu tenho uma única saída para o mundo externo. Esse mundo externo pode ser a internet, tá? Mas poderia ser um outro segmento da minha rede, da minha empresa, tá? Então, eu poderia, pensando numa empresa que tem matrizes e filiais, e as filiais são ligadas à matriz, e da matriz, por exemplo, aqui se faz o acesso à internet, só um exemplo hipotético aqui. Então, a matriz poderia ser considerada uma rede stub da empresa, considerando que eu tenho uma única saída da estrutura de rede local da matriz, da estrutura da rede local da filial para a matriz. Então, a rede stub é isso. Eu tenho uma rede, não importa o tamanho dela, tá? Eu posso ter, inclusive, vários roteadores dentro da rede, não tem problema. Porém, para sair daquela estrutura, eu tenho um único roteador, que é o responsável por fazer as informações saírem da rede interna para a parte externa, é o roteador de borda, e esse roteador de borda tem um único caminho, ele não tem rota redundante, tá? Só tem um caminho. Isso é chamado de rede stub, tá? Nesse caso, não faz sentido o roteamento dinâmico, porque eu vou configurar esse roteador para fazer roteamento dinâmico, sendo que ele é o responsável por encaminhar as mensagens para fora. Ele é o responsável por receber as mensagens de fora e entregar aqui dentro. E só tem um caminho que ele faz isso, não tem outra possibilidade. Então, aqui é muito mais fácil, ao invés de perder tempo configurando um protocolo de roteamento dinâmico, você chegar aqui, por exemplo, colocar uma rota padrão, que a gente viu, e vamos falar hoje de novo dela, né? Coloca lá um IP route, né, 0.0.0.0, com máscara 0, e tudo que se encaixar ali, você encaminha pela interface serial 000, ou seja, não sendo um tráfego local, qualquer outro endereço de destino, esse roteador encaminharia aqui pela interface serial 000, que faria chegar até o R2 e do R2 ganhar o mundo. Tá? Então, no caso de uma rede stub, não faz sentido. Posso configurar? Pode, mas não faz sentido. Isso tanto do ponto de vista dos pacotes que saem da rede local para fora, quanto dos que vêm de fora para dentro. Então, o R2 aqui, pelo menos nesse link, ele pode até usar protocolo de roteamento dinâmico, o R2, tá? Mas pelo menos nesse link aqui, não faz muito sentido, porque do ponto de vista do R2, só existe um caminho para chegar nessa rede aqui, ó. E o caminho é esse link serial, tá? Então, isso é uma situação, aliás, bastante típica, né? Se você pensar, alguém sabe, né? Agora que eu defini rede stub, alguém poderia me dar um exemplo de uma rede stub? Uma intranet seria um tipo de rede stub? O que é que você considera como intranet? Porque esse termo, Israel, ele tem algumas definições ambíguas, tá? Tá. O que você está chamando de intranet? Vamos supor, por exemplo, um caso real que eu atuo é, por exemplo, o TJ, Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, se o servidor proxy, por exemplo, falha, ninguém conecta, ninguém tem acesso à internet. Não sei se tem a ver. Mas se o proxy entra em manutenção, as comarcas do estado de Minas ficam determinado período sem acesso à internet. Tudo bem que o proxy ele tem uma funcionalidade específica, mas se o servidor que faz o compartilhamento fica fora, as pessoas conseguem acessar a rede interna, mas acesso à internet de modo geral não conseguem. Tá, beleza. Entendi. Aí, no caso, você está colocando um outro elemento que, por enquanto, está fora da nossa discussão, que é o proxy, tá? Então, você pensa o seguinte, aqui, essa redezinha simplesinha aqui,
você tem, quando o PC1 ele precisa se comunicar com o mundo exterior, ele vai encaminha o pacote para o gateway dele, né, que é o roteador 1, e o roteador 1 faz o trabalho dele. Quando você pensa num proxy, você está falando de uma outra máquina que está ligada aqui na sua rede local, que poderia, inclusive, ser o próprio roteador, tá? Mas, enfim, é um serviço diferente. E a sua política de segurança faz com que os pacotes que saiam do PC1 para o mundo exterior, antes de chegar no roteador, eles devem ser submetidos ao proxy, para que o proxy decida se pode ou não encaminhar para fora. Por isso que eu disse que o roteador pode ser o proxy também, né? Mas não necessariamente, não é uma obrigatoriedade. Tá? Então, assim, o exemplo que você colocou, ele introduz um elemento adicional, né? Que seria o proxy, que na verdade está fazendo só um papel de segurança aí na sua rede, no sentido de determinar quais pacotes podem ou não podem sair da rede. Tá claro isso, Israel? Sim, ficou claro. E aí sim, né, se nesse proxy tem uma regra que não está permitindo os pacotes saírem num determinado momento, a comunicação interna vai continuar acontecendo, sem problema, né? Só não vai sair porque tem algum problema com a conexão física, né? Ou porque existe algum aspecto de segurança que está impedindo que aqueles pacotes saiam no momento, tá? Mas o Otávio tinha aberto o microfone também, ele ia dar um exemplo de rede stub? Eu ia citar aquilo que o senhor acabou falando na aula, que pode, quando há vamos supor, uma sede e algumas filiais de empresas conectadas, e vamos supor, eles utilizam uma VPN para fechar a rede, né? E somente na sede há internet, e há essa distribuição de internet, não sei. Poderia ser isso. Sim, o exemplo que eu coloquei. Mas tem um exemplo muito mais próximo da gente, fora do ambiente empresarial. Diga aí, Diego. Diego abriu o microfone também. Que, né, tipo, o campus é ligado na reitoria, um exemplo. Aí a reitoria que decide o que sai e o que entra dentro da rede da escola, não é? Um exemplo, assim, mais ou menos. Eu acho que também poderia fazer relação com tem um órgão que controla a internet das redes federais, não tem isso, professor? A RNP? RNP, Alguma coisa do tipo? Tem. Só que vocês estão levando para um aspecto de segurança, né? No RedStub não está relacionado com segurança, né? Tudo que estão falando é válido, tá, gente? Mas assim, a questão do controle, se vai poder sair ou não, nós estamos falando de segurança da informação, né? Quando eu falo RedStub, então acho que não ficou muito claro. A VLAN é uma RedStub, professor? Oi, Israel. A VLAN ou a WLAN seria uma RedStub, não? VLAN? Porque eu posso controlar a... VLAN, assim? Viu que eu escrevi no chat aqui? Aí seria virtual, não. Que isso é outra coisa. Esquece. Então, a WAN, não, a WLAN seria o wireless. Seria um tipo de stub que você está falando? Não, aí é tecnologia de comunicação básica, né? Então eu vou ficar quieto, que eu não sei. Vamos lá. Talvez eu não tenha sido claro bastante. Fala. A última tentativa. A nossa internet residencial. Isso, Otávio. Olha aí. Por que você está colocando que a nossa internet residencial é uma rede stub? Porque eu reli aqui, falando que a rede stub é uma rede acessada por uma única rota e o roteador tem apenas um vizinho. É isso. Nós estamos. Rede stub não tem nada a ver com segurança, tem a ver com a questão de possibilidades de encaminhamento pacote. Né? No caso, tem uma única rota. Né? Então, assim, a nossa rede residencial, tipicamente, ela é stub. Né? Desliga o roteador da rede da sua casa. O que acontece? Com a questão do acesso à internet. Acabou, né? Acabou. Eu vou ficar louco aqui. Oi, eu entendi. O povo aqui em casa vai começar a ficar louco. Acabou o TikTok. Pois é, né? Fica doido mesmo. Agora, é claro, dentro de uma rede doméstica, até poderia, né? Se a pessoa tiver uma situação onde o acesso à internet é uma coisa crítica, né? Não pode ficar sem, ele poderia contratar um segundo link
para que caso você tenha problema num link, o outro esteja operacional. Aí deixou de ser uma rede stub. Continua sendo uma rede doméstica, mas deixou de ser uma rede stub. Por quê? Eu teria não um único caminho para sair da rede local para a internet. Eu teria 2 caminhos, no caso do segundo exemplo. Tá? Mas, tipicamente, o que acontece é isso. A gente tem uma única conexão com a internet. Então, temos um roteador, né, que foi instalado dentro da nossa casa, ou pelo provedor, ou a gente mesmo que adquiriu. E esse roteador está ligado ao provedor através de algum tipo de meio físico aí, ô Israel. Pode ser WLAN, né? Pode ser fibra ótica, né? Que é bastante comum. Ou poderia ser uma outra forma, né? Antigamente tinha a DSL, né? Que era muito usado, não sei se ainda tem alguém que utiliza, né? Tem, Israel? Tem muito ainda. Tem? Só que agora está segmentado aos provedores regionais, né? Não entendi a frase final sua. Só que agora ainda existe, só que agora tá mais para os provedores regionais, né? Certo. Então, assim, para você ver, a tecnologia que é usada aqui, ela é indiferente no ponto de vista de classificação da rede ser stub ou não. Tá? Se tem segurança ou não nesse processo, também é indiferente. Né? Aqui é simplesmente, né, a definição de rede stub é simplesmente no sentido de você olhar para um cenário e perceber o seguinte, olha, quantos pontos de saída eu tenho para o mundo exterior? Eu procuro evitar o uso de internet, da palavra internet, porque às vezes eu tenho uma rede stub que não se conecta à internet, né? Mas ela é stub. Por quê? Do ponto de vista da rede, elas têm um único link de saída. E aí eu usei o exemplo de matriz e filial para caracterizar isso. Né? Do ponto de vista da filial, se eu tiver uma única forma de ligação da filial com a matriz, eu tenho uma rede stub, tá? E às vezes a matriz não permite conexão com a internet. Então, quer dizer, não tem nada a ver a internet com essa conversa nossa aqui também. Tá bom? Ficou claro agora, então, para vocês? Beleza, professor. Ficou. Tá, joia. Então, vamos seguir aqui. Então, assim, no caso de uma rede stub, as rotas estáticas, elas são adequadas para você poder fazer a configuração. E, na verdade, nesse caso, você usa uma rota padrão, né? Você coloca nesse roteador o seguinte, olha, o que não for para a rede interna, caminho único, né? Manda para o R2. Rota padrão. Bom, então, beleza. Nós vimos nessas aulas iniciais nossas que nós temos rotas estáticas e rotas dinâmicas. As estáticas devem ser configuradas manualmente pelo administrador. As dinâmicas são aprendidas por meio, né, de algum protocolo de roteamento. As rotas estáticas, elas têm distinção entre elas. Existem tipos diferentes, tá, de rotas estáticas que foram apresentados aqui. Esse primeiro termo aqui eu não gosto muito dele não, tá? Rota estática standard, porque isso pode ser confundido com padrão, né? Que em geral a gente usa como tradução no nosso dia a dia, né? Standard, padrão. Então, assim, essa primeira classificação que foi colocada aqui é rota estática normal, né? Que você vai lá e diz uma rede específica, uma máscara específica e uma forma de alcançar aquela rede. Eu vou mostrar já exemplos. Nós temos a rota estática padrão, que nós falamos já na nossa disciplina. Essa rota estática standard, que é a rota estática normal, também nós já falamos. E tem 2 rotas estáticas que a gente não falou ainda, né? Rota estática sumarizada e rota estática flutuante. Tá? Então, vamos falar um pouquinho delas aqui. A standard, como eu falei, é o normal. Então, por exemplo... Oi, pode falar. Por que o termo aplicativo de rotas? Porque, assim, quando Deixa eu voltar aqui, que eu não prestei atenção nisso, não. Aplicativo de rota estática. A gente está atuando se não me engano, camada 2 e 3, não é isso? Ô Israel, eu acho que aqui é problema de tradução, tá? Deve ser aplicação de rota estática. Né? Tá, beleza. Aplicação de rotas estáticas. Tem que ver o contexto aqui. Eu nem olhei o título, tá? Porque bugou agora, porque a gente não entra na área Não. Eu estou falando isso porque é o seguinte, eu estou trabalhando com muito material em inglês ultimamente, e às vezes, né, a gente não sabe tudo, né?
tem que pegar lá algum trecho lá de algum material e tem que botar no Google Tradutor, né? Não, tranquilo. E eu tenho percebido que quando você tem uma expressão que tem a palavra application, que seria aplicação, o Google Tradutor traduz para aplicativo. E aí não fica legal a tradução. Aí eu vou lá e ajusto a tradução manualmente, né? Para poder ficar coerente. Entendi. Eu estou supondo que isso daqui é um problema semelhante, tá? Seria aplicação de rotas. Aplicação de rotas estáticas, tá? Entendi. Como mostrar na figura, as rotas estáticas são frequentemente usadas para se conectar a uma rede específica ou fornecer um gateway de último recurso. É isso mesmo. Pelo contexto aqui, é aplicação, tá? Então não tem nada a ver com software, tem nada a ver com a peça, né, que vai estar rodando na camada de aplicação de vocês aí. Bom? Tranquilo, tranquilo. Beleza, mas assim, é muito bom vocês perguntarem quando virem alguma coisa assim estranha, ou que pareça estranha aos olhos de vocês, para a gente poder ir ajustando isso daqui, tá? Porque a gente também tem a camada de aplicação, aí eu vi lá a aplicação e... causou a dúvida, né? Tranquilo, professor. Então, beleza. Então, assim, o primeiro tipo de rota estática, né? A rota estática normal, que foi chamada aqui de standard, tá? O que é isso? Então, do ponto de vista do R2, por exemplo, o administrador, né, desse roteador, para fazer com que ele possa entregar pacotes nesta rede aqui, que não é uma rede diretamente conectada ao R2, ele pode, então, lançar o uso de acrescentar uma rota estática normal, né, standard. Como que ele faz isso? Ele vai escrever lá o comando, que já a gente vai mostrar aqui, que eu já mostrei, inclusive, para vocês anteriormente, e vai dizer o seguinte, olha, para chegar nesta rede em particular, a rede 172.16.3.0, com a máscara barra 24, que é essa rede de baixo, né, eu preciso encaminhar o pacote pela interface serial 000. Isso é diferente de colocar uma rota padrão, onde todos os pacotes saem por essa interface. Do ponto de vista do R1, isso é um recurso que pode ser utilizado. Do ponto de vista de R2, não, porque aqui ele está conectado numa rede maior, pelo menos é essa impressão que essa nuvem nos causa. Então, nem todos os pacotes desse R2 vão ser encaminhados pelo mesmo link aqui, ó, né? Tem pacotes encaminhados por links diversos. Então, ele tem uma rota específica para essa rede. Rotas específicas para uma rede, a gente chama de rota estática normal ou rota estática standard. Tá? Esse termo aqui é a Cisco que está usando o material dela. Outro tipo de rota estática padrão, como eu tinha dito. Então, do ponto de vista do R1, faz sentido. Por quê? Como eu falei agora há pouco, os pacotes que não forem destinados à rede interna, o R1 pode encaminhar sem analisar o destino desse pacote pela interface serial 000. Não sendo da rede local, ele manda tudo para o R2. Né? Ou seja, ele adota um padrão. O padrão é esse. Não é rede local? Eu mando para o R2. Então, essa é uma rota padrão, mas eu tenho que cadastrá-la. Eu tenho que acrescentá-la. Tá? Como a gente já viu, eu vou repetir aqui hoje para vocês. Agora, termos novos. Né? Rota estática sumarizada. Né? Nós adoramos aportuguesar palavras do inglês, né? Nem sei se existe essa palavra no dicionário nosso, mas a ideia de rota estática sumarizada, que vem de summary em inglês, e summary, na verdade, deve ser traduzido como resumo, né? A ideia é o seguinte: imagine que eu tenho essa topologia. Então, eu tenho 4 redes diferentes aqui, olha. 172.21.00, tudo barra 16, né? 172.23.00, 172.20.00 e 172.22.00, tá? Bom, do ponto de vista desse roteador aqui, vocês estão vendo meu mouse aí, né? Estou sim. Esse do meio aqui. Do ponto de vista desse roteador, desse daqui e desse daqui, não tem jeito. Eles têm que trabalhar com esses identificadores de rede de forma separada. Porque são caminhos diferentes que o pacote segue. Então, do ponto de vista desse cara aqui, do meio,
Quando chega um pacote destinado à rede 172.20, ele tem que mandar por esse link aqui, ó, que na verdade é o link que o liga, né, ao outro roteador. Se chegar um pacote destinado à rede 172.21, ele vai usar esse link aqui também. Vai chegar aqui, ó. Mas, se for um pacote destinado para as redes 172.22 ou 172.23, o caminho é outro. É por baixo aqui, tá? E como são caminhos diferentes, ele precisa ter essas informações separadas na tabela de roteamento. Mas, do ponto de vista desse roteador 1 aqui, considerando somente essa parte aqui da topologia, né? Eu não sei o que tem para o outro lado. Para ele fazer um pacote, o R1, para ele encaminhar o pacote em direção à rede 172.20, ele tem que usar esse link serial. Para ele encaminhar o pacote para a rede 172.21, ele tem que usar esse link serial do mesmo jeito. E a mesma coisa vale para as redes 172.22 e 172.23. Então, para essas 4 redes que aparecem aqui, esse roteador 1 vai usar o mesmo link para poder fazer o pacote ser direcionado até elas. Lembrando, não é ele que vai fazer a entrega final, porque ele não tem, essas redes são remotas para ele, são redes remotas. Mas o caminho, né, que deve ser, para o qual o pacote deve ser encaminhado, é o mesmo. Tá? Eu poderia colocar uma rota padrão aqui? Até poderia, dependendo do que tem do lado de cá, do lado direito aqui. Tá? Mas supondo que eu tenha vários links desse roteador com outras partes da estrutura da topologia de rede, se eu colocasse uma rota padrão, então todo pacote, independentemente de ser para essas 4 redes, todo pacote seria encaminhado por aqui, o que não estaria correto. Tá? Então, eu poderia colocar 4 rotas, instalar 4 rotas aqui para esse roteador, uma para cada rede, como está aqui, e é o que nós normalmente fazemos, tá? Mas nesse caso em particular, como as 4 rotas teriam como destino o roteador seguinte aqui, ó, eu poderia juntar essas 4 redes numa única rota, que a gente chama de rota sumarizada. E aí, gente, para vocês entenderem isso, tem que lembrar daqueles conceitos de subrede, né, que a gente falou lá no semestre passado. Né? Porque, olha só, eu estou dizendo que eu posso substituir essas 4 redes por uma única. O que mudou dessas 4 redes para essa daqui? Vocês conseguem perceber? Estão enxergando a figura? A máscara. A máscara. É isso que eu falo. A máscara. Exatamente essa mudança da máscara é que faz com que o roteador consiga entender que dentro dessa rota sumarizada estão contidas essas 4 redes. Tá? E qual que é a vantagem de usar a rota sumarizada? O tamanho da tabela de roteamento diminui. Você pensar que a tabela de roteamento está usando memória, né? E em todo dispositivo computacional, memória é um recurso escasso. Então, quanto mais racional for o uso dessa memória, melhor. Então, se eu posso substituir 4 entradas na tabela de roteamento por uma, por que não fazer? E aqui eu estou falando num exemplo pequeno, né? Imagine um roteador corporativo, né, de uma grande empresa, onde eu tenha não 4, mas eu tenha centenas de redes distribuídas, né? E a partir de um determinado ponto, o fluxo, né, do ponto de vista de um roteador é sempre o mesmo, para todas essas centenas de redes. Então, se eu coloco as redes separadas na tabela, eu teria centenas de entradas de rotas na tabela. Se eu puder sumarizar tudo isso numa única, ou em 2, ou em 3, ou em 4, já está valendo, porque caiu de 100, né, para 1, para 2, para 3. Gasta-se menos tempo, gasta-se menos espaço para armazenar essas rotas e gasta-se menos tempo para poder localizar uma rota quando chega um pacote. Se vocês se lembrarem das aulas anteriores, né, como é que o roteador trabalha? Chega um pacote, o que ele faz? Pega o endereço de destino. E daí? E daí ele compara esse endereço de destino, ele confronta com as rotas cadastradas.
verificando, ó, esse endereço pertence a essa rede? Não. Pertence a essa? Não. Pertence a essa? Não. Pertence a essa? Não. Né? E faz isso até encontrar uma correspondência. Se eu tenho uma tabela com centenas de rotas, o tempo que vai se gastar para poder localizar qual é a rota adequada para aquele pacote é maior do que se eu tivesse uma rota, duas rotas. Tá claro isso? A ideia por trás aqui da rota sumarizada? Como Sim. fazer, eu mostro para vocês daqui a pouquinho. Quero que vocês entendam a ideia. Tá? Então vamos supor, o R1 aí manda um pacote, esse roteador do meio aí que vai determinar se ele vai pela rota de cima ou pela rota de baixo. Isso, exatamente. Entendi. A sumarização não se aplica aqui, o Israel, porque no caso são caminhos diferentes, tá? A sumarização a gente vai usar aqui no R1. Por quê? Porque do ponto de vista do R1, é o mesmo caminho para as 4 redes. Ah, tá. Seria a faixa vermelha. Isso, a faixa vermelha aqui, o link vermelho. Tá? Quando chega nesse roteador do meio, não dá para sumarizar as 4, porque eu tenho um caminho para 2 redes e um caminho diferente para outras 2 redes. E aí eu não consigo juntar isso tudo numa rota, porque uma das informações que a gente tem na rota, que a gente até brincou ontem, naquele exercício, é exatamente qual é a interface pela qual o pacote vai ser encaminhado ou o roteador do próximo passo. Se isso for diferente de uma rota para outra, eu não posso sumarizar. Eu não consigo resumir isso numa única rota. Tá claro isso? Esse conceito? Acho que tá sim, professor. Acho que tá. Beleza. Bom, aqui, essa sumarização aqui, como eu falei, ela vai seguir aqueles princípios que eu mostrei para vocês de subrede lá no semestre passado, tá? Só que aqui a gente não chama de subrede. Por quê? A ideia de subrede, o conceito de subrede, né? Eu pego alguma coisa e divido em pedaços menores. A gente fez muito isso no semestre passado, tá? Agora eu estou fazendo o contrário. Eu estou pegando 4 pedaços, né? Ou 4 redes, no caso aqui da figura, 4 redes, classe B, e eu estou juntando essas 4 redes, formando uma única linha que resume as 4. Então, aqui eu tenho o que a gente chama de super rede. Para se chegar a essa conclusão, o raciocínio é o mesmo que a gente viu lá em subrede, mas é só para vocês entenderem que quando eu pego uma rede e divido em pedaços, eu estou criando subredes. Quando eu pego várias redes e junto isso, formando um pedaço maior, eu estou criando uma super rede. Tá claro? Isso daí? Deixa eu parar o meu compartilhamento, que eu vou abrir o bloco de notas aqui. O famoso bloco de notas, né? Deixa eu tentar ajustar isso aqui. Quero enxergar isso aqui. Ó, então, olha só. Quando a gente tinha subrede, então, por exemplo, eu pegava lá 192, vamos ver o bloco de notas aí? Sim. Tá? Aí eu tinha uma rede como essa, aí eu, sei lá, dizia o seguinte, eu quero dividir isso aqui em 2 subredes. 2 subredes. Tá? Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar um bit emprestado. Por que pegar um bit emprestado? Porque a quantidade de bits emprestado que eu utilizo, colocando como expoente de base 2, me dá a quantidade de subredes. Então, se eu pego um bit emprestado, então 2 elevado a 1 é exatamente igual a 2. Ou seja, com um bit emprestado, eu consigo criar 2 subredes. O que é bit emprestado? Eu tenho os bits, no caso da máscara, né? Eu tenho os bits que correspondem aos bits de rede, do endereço IP, prefixo de rede, e tem os bits que correspondem aos bits de host do endereço IP. Né? Então,
barra 24, significa que eu tenho 24 bits de rede no endereço IP, que na máscara são 24 bits 1, e tenho o restante aqui, que são 8 bits de host. Quando eu pego um bit emprestado, eu estou dizendo que dessa parte de host aqui, eu vou pegar um dos bits e vou usar como bit de rede, para criar as subredes. Essa que é a ideia, tá? Quando eu faço isso, então quer dizer que a minha máscara, que tinha 24 bits 1, agora vai ter mais um, que eu peguei emprestado. Então a minha máscara passou a ser barra 25. Então, do barra 24 para o barra 25, eu tenho um bit emprestado, e com isso aqui, então, eu formei duas subredes. Tá? Quais seriam as duas subredes? A primeira é sempre igual ao número IP da rede base. Né? E a segunda, aí eu tenho que fazer aquele cálculozinho, né? Olha, se eu peguei um bit emprestado e eram 8 bits de host, então sobraram 7 bits de host. Se sobraram 7 bits de host, então quer dizer que eu tenho quantos hosts? Quantos números IPs que eu posso ter com 7 bits de host? 128. 128, 7 bits de host. Né? O mesmo raciocínio eu aplico aqui, o mesmo raciocínio matemático eu aplico aqui, 2 elevado a 7, que dá 128. Né? 128, no caso, né, hosts. Tá? 128 hosts. Deixa eu escrever isso aqui. Então, quer dizer que, se eu fizer uma divisão como essa, eu estou criando duas subredes, porque eu peguei um bit emprestado. Em cada subrede eu tenho, né, a gente fala bit de host, mas assim, são 128 endereços IP. Tá? Que alguns eu não posso usar, vocês sabem disso. Então, são 128 endereços IP em cada uma das duas subredes. Se a primeira subrede é essa, qual é a segunda? Qual é o endereço que identifica a segunda subrede? Revisão aí de conceito de subrede. Lembra, não? É só pegar... Estou fazendo a conta aqui. Ah, já foi. Eu estava falando 29. Estava Oi? fazendo a conta aqui. Tá, achou? Chegou no resultado? Ô, professor, eu tava comendo aqui. É 129? Vai ser 19268 10 129? 128, tá? É o próprio? É o endereço da rede. O 129 seria o primeiro endereço, digamos, sim, o primeiro útil dessa rede, tá? Aqui não estou falando do endereço que identifica a rede. 128. Tá? O raciocínio é sempre aquele. Pega a rede anterior e soma o tamanho do bloco. 0 mais 128. Isso vai dar o endereço da próxima rede, que é reservado. Tá? Então, o conceito de superrede é fazer o contrário. É pegar isso aqui e juntar, né, de forma que, com uma única linha, se for possível, né, resumir em uma só, eu tenho um intervalo que represente isso daqui. Tá? Então, vamos lá, vamos relembrar mais um pouquinho. Nessa primeira subrede, eu tenho 128 endereços IP. O primeiro é 192.168.10.0, que é o próprio endereço da rede. E qual que é o último? O último dessa primeira subrede. Qual é? 192.168.10, o quê? 127. 127, muito bem. Tá? Então, o fato de eu ter um bloco com 128 IPs significa que, na primeira subrede, eu terei um intervalo de endereço que vai de 0 até 127. Né? Se você contar, você tem 128 endereços IP diferentes. Tá? E o segundo bloco? Qual que é o intervalo? Vai de quanto a quanto? Segundo bloco. Vai de 192.168.10.128, que é o endereço da rede, né? Até quanto? 255. 255, que é o último endereço IP possível, né? No caso aqui do último octeto, né? É o maior valor possível que eu posso formar com um grupo de 8 bits. Tá? E aqui, nessa rede que eu usei como base, qual é o intervalo representado aqui? Uma rede barra 24. Vai de 192.168.10.0
até o quê? 268.10, ponto o quê? 255. 255. É um barra 24, né? São 256 endereços IP. Então, o que acontece? Quando a gente fala de superrede, é o raciocínio inverso que eu usei aqui. Eu pego duas ou mais partes, que no caso seriam redes inteiras, e eu junto de forma que o intervalo não mude. Então, se eu olho para esse intervalo aqui, ele começa em 192.168.10.0. E se eu olho o outro intervalo, ele termina em 192.168.10.255. Sendo que os limites superior do primeiro intervalo e o inferior do segundo intervalo são consecutivos. Então, se eu juntar essas duas coisas, eu formo esse intervalo aqui, ó. Acompanharam o raciocínio matemático aqui? Faz lógica para vocês isso que eu falei? Acho que não, né? Eu não entendi muito bem, não. Tá, vamos voltar então. Ô, professor, a internet aqui deu uma falhada, eu não entendi nada do que o senhor falou. Tá, eu vou repetir para o Diego, então aí você vai acompanhar, tá? Então, Diego, você entendeu que nesse bloco aqui, que é uma subrede, eu tenho este intervalo de endereço IP? Sim. Tá muito claro isso para você? Aí sim. Beleza. E o segundo bloco, você entendeu que é esse intervalo aqui? Tá, entendi. Entendeu mesmo? Tá muito claro isso? Sim. O primeiro endereço do intervalo é o endereço da rede. E o último? O último você teria que acrescentar 128, porque 128 é o tamanho do bloco, né? Então, 128 mais 128 daria 256. Mas 256 não existe, então o último é 255. Tá certo? Entendi. Certo, agora entendi. Aí o que acontece? Aqui é o conceito de subrede, que a gente viu no semestre passado. Eu parti de uma rede maior e dividi em pedaços menores. Quando a gente fala de sumarização, a gente está pensando o contrário. A gente está pegando vários pedaços, que podem ser redes inteiras, e a gente quer juntar isso numa única representação, mas que não perca o intervalo. Ou seja, eu não posso juntar esses dois pedaços, ou melhor, eu não posso chegar aqui e dizer que eu vou usar, sei lá, uma rede qualquer, se essa rede que eu estou escrevendo aqui não representar esse intervalo aqui, ó, os dois intervalos juntos. Então, eu tenho que escrever de uma forma que eu vou juntar esses dois e todos os endereços IP que estão aqui nessa parte em azul, essa parte que eu destaquei em azul, estejam aqui dentro. Você consegue enxergar, Diego, que todos esses endereços IP que eu estou destacando estão dentro desse intervalo? Está dentro da faixa aí. Está dentro da faixa, não é? Essa faixa agora destacada, ela é maior do que a outra, não é? Uhum. Mas não basta ser maior. Esses endereços aqui têm que estar todos aqui dentro. E você consegue perceber, Diego, que esse outro pedaço aqui também está aqui dentro? Tá, ele está dentro desse intervalo aí mesmo. Então quer dizer que isso daqui, a gente poderia dizer que é uma sumarização disso aqui. Certo? Professor. A rede de cima, ela resume as duas redes de baixo numa única linha. Certo? Certo, Diego? Certo, entendi agora. Tá? E é esse conceito que a gente vai usar aqui. Só vou atender o Israel e a gente vai analisar isso aqui. Diga, Israel. Professor, estou olhando ali o seguinte, ó. 192.168.10.0/24. Aí logo abaixo a gente está falando que pega um bit emprestado. Esse bit emprestado que determina o barra 25 lá embaixo? Isso, que está determinando? Exatamente. Esse bit emprestado foi para determinar a subrede. Eu pego o bit emprestado para criar a subrede. Né? Tá. Eu pego o bit emprestado da parte de host. Né? Eu pego da parte de host e uso esse bit, que poderia ser mais do que um, como bit de rede.
Por isso que eu falo que a gente fala que é emprestado. E é sempre um que a gente pega emprestado? Não. Depende da quantidade de sub-redes que você quer formar. Entendi. Agora entendi. Tá? No caso aqui, eu estou colocando um exemplo para formar uma sub-rede. Tá? E se eu quisesse formar mais sub-redes, eu pegaria mais bits emprestados. Tá? Mas para cada bit emprestado, vamos lá. Vamos pensar que eu vou pegar agora 2 bits emprestados. 2 bits emprestados. Quantas sub-redes eu conseguiria formar com 2 bits emprestados? Cálculo matemático. Tecnicamente seria 4, né? 2 elevado a 2. Tá? Esse valor aqui, ó, é a quantidade de bits emprestados que eu tenho. Faço a continha, dá 4. São 4 sub-redes. 4 sub-redes. Tá? E qual vai ser a máscara dessas 4 sub-redes? Barra o quê? Seria barra 26. Barra 26. É a máscara original, mais a quantidade de bits emprestados que eu estou considerando aqui. Tá? Então, eu tenho 4 sub-redes, todas elas com máscara barra 26. Todas elas com máscara barra 26. São 4 sub-redes. Tá? Mas a partir do momento que eu decidi, se for uma decisão, tá, o Israel? A partir do momento que eu decidi pegar 2 bits emprestados da parte de host, eu diminuí a parte de host. Consegue enxergar isso? Originalmente, quantos bits de host eu tinha? É um octeto inteiro. Quantos bits de host eu tenho aqui? Quantos bits eu tenho aqui? Aqui, ó. Quantos bits? 8. 8. Cada parte do endereço IPv4, pessoal, são 8 bits. Tá? Isso é algo que a gente vem falando desde o início do curso, né? Então é importante vocês sempre se lembrar disso. Cada parte do endereço IP tem 8 bits. Então tem quantos bits aqui, Israel? Professor, eu perdi um pedaço. Isso aqui é um octeto, né? A gente chama de octeto, certo? Isso. Quantos bits eu tenho dentro do octeto? Octeto. Octeto. São 8. 8 bits. Então é o seguinte, quando eu tenho um barra 24, quer dizer que eu tenho um octeto inteiro como bit de host. O que é o bit de host? É o que varia. Olha esse intervalo. Né? Os 3 primeiros octetos são iguais, do início ao fim, certo? E o que variou? Variou o último. Tá? Então, esse daqui é o octeto de host, ou são os bits de host. Tá? Então, eu tenho 8 bits aqui. Certo, Israel? Originalmente. 8 bits de host, certo? Vamos lá, vou fazer de outra forma, porque eu acho que vocês não estão entendendo. O barra 24 da máscara. O que significa o barra 24 da máscara? Que ele utiliza 24 bits. 24 bits da rede. Rede. Os últimos 24 bits seria para determinar o host. Não. A ideia é o contrário. Os primeiros 24 bits são usados para identificar a rede. Isso, eu falei errado. Tá? E aí, quando eu represento essa máscara de forma binária, vou colocar em inglês aqui. Essa máscara, de forma binária, né, ela vai ter zeros e uns. Quantos bits 1 ela vai ter? Essa máscara aqui. Quantos bits 1 ela vai ter? Ela vai ter 8. 8 Não. bits 1? Não, vai ter 24 bits 1 ela vai ter e 8 bits 0. Isso, exatamente. Ela estou inventando tudo. 24 bits 1 e tem 8 bits zeros. Tá? É isso que eu estou querendo que vocês entendam, ou que vocês relembrem, tá? Porque a gente já falou muito disso no semestre passado. Então, a máscara, qualquer máscara, ela tem uma quantidade de bits 1 que é dada pelo número que é informado aqui, tá? E esses bits 1 são sempre agrupados à esquerda. É o que a gente chama de bits de mais alta ordem, tá? O restante, o que é o restante? É o que falta para 32, porque a máscara tem 32 bits, assim como o endereço IPv4. O restante são bits de host e são marcados com valor 0. Tá certo, Israel? Então,
essa daqui é a máscara original. Quando eu falo que eu peguei um bit emprestado, quer dizer que eu peguei um bit daqui, que originalmente era 0, e transformei ele em 1. Peguei um bit emprestado. Agora tem quantos bits 1 aqui? 25. 25, por isso que virou a máscara 25. E quantos bits 0 sobraram? São 7. 7, por isso que eu falei que tem 7 bits de host. Certo? E é a partir desses bits de host que eu consigo calcular quantos endereços IP eu vou ter em cada uma das subredes que eu criei. Então tá aqui, ó, 128 endereços IP aqui, 128 endereços IP aqui. Agora, no outro cenário, que eu peguei 2 bits emprestados, então antes eu tinha 8 bits de host. Peguei 2 emprestados, 2. Né? Quantos bits 1 eu tenho aqui? 26. 26. Quantos bits de host sobraram? 6. 6. 6 bits de host. Quantos endereços IP, então, eu tenho? Eu vou ter em cada subrede. Com essa quantidade de bits de host. Qual que é a conta matemática que eu faço? A conta matemática, gente, só a representação dela. Olha aqui, ó. Aqui eu tinha 7 bits de host, e para calcular a quantidade de IPs, o que eu fiz? 6 vezes 2, você está falando? 6 elevado a 6. 2 elevado a 6. 2 elevado a 6. 2 elevado a 6. 2 elevado a 6. Tá? Lembre-se disso. O mais importante é lembrar disso. O valor exato, se você não lembrar, não tem problema. Vai lá e calcula. Na calculadora, né? Enfim. Mas é importante vocês lembrarem qual é a operação. 2 elevado a 6. Que dá quantos aqui? 64. Né? Então, eu tenho 64 endereços IP. Então, observe, Israel. Se eu peguei um bit emprestado, eu formei 2 subredes. Tá? Em cada uma delas, eu tenho 128 IPs. Se eu peguei 2 bits emprestados, agora eu tenho 4 subredes. Quer dizer, eu peguei isso daqui e dividi em 4 pedaços. Tá? Bom, se é o mesmo bolo que eu dividi em mais pedaços, cada pedaço fica menor. É uma coisa lógica, não é? Sim ou não? Sim, sim. Tá? Eu tenho esse bolo aqui. Numa primeira situação, eu dividi em 2 pedaços. Cada pedaço tem um certo tamanho. Se eu peguei esse mesmo bolo e dividir agora em 4 pedaços, o tamanho de cada pedaço cai pela metade. 4 pedaços, tamanho igual, tá? O tamanho cai pela metade. Tá? Então, essa lógica a gente aplica aqui também para a nossa subrede. Bom, e aí se eu fosse escrever quais são as 4 subredes, começaria do endereço da rede base. Então, a primeira subrede é essa aqui. Ó. Qual é o intervalo? Vai de quanto a quanto? Vai disso daqui até quanto? Até 63. 63, muito bem. Tá? 63. Por quê? Porque agora os pedaços são de tamanho igual a 64. Se eu pegar essa rede aqui e somar 64 IPs aqui, eu estarei, na verdade, me referindo à próxima subrede. A próxima subrede, então, tem o final, tem a parte final do endereço 64. E a próxima subrede aqui? Qual que é a parte final dela? A terceira? 128. 128. É pegar a rede anterior e somar o tamanho do bloco. 64 mais 64. E a última? A parte final dela vai ser o quê? Não, estou falando do endereço da rede, Diego. Uma vai ser 63, a outra vai ser 63 até 127. O Otávio já cantou a pedra aí. 92? Com 92. Como é que eu sei o endereço de uma subrede? 28 Pega mais a subrede anterior e soma o tamanho do bloco.
Verdade, verdade. 128 mais 64. Tá? Agora, Diego, nós vamos para os intervalos. O primeiro intervalo eu já coloquei aqui. Tá? E aí, vocês conseguem observar que o último endereço IP da primeira subrede, ele é o antecessor do primeiro endereço IP da próxima subrede, porque esses intervalos aqui, na hora que eu junto esse com os três que eu vou colocar aqui, tem que formar esse mesmo intervalo aqui, ó. Tá? Então, o segundo intervalo, qual é o segundo intervalo? O segundo intervalo começa no 64 e vai até quanto? Até o 27. Até o 27? 127. 127. Né? É o que vem imediatamente antes desse. Né? E o próximo intervalo? Começa no 128. E vai até quanto? 191. 191. Né? E o último intervalo? Começa no 192. E vai até quanto? Agora sim, Diego. É o 255. 255. Tá? Sempre será a divisão de subrede, sempre será por igual? Quando você usa uma única máscara, sim. Tá? Mas como nós falamos também no semestre passado, eu posso ter um negócio chamado de VLSM, depois eu vou pedir para você poder pesquisar aí, porque nós já falamos, tá? Aí eu consigo ter redes com tamanho diferente. Entendi. Tá? Bom, mas vamos voltar aqui para a nossa aula. Antes disso, entenderam esse conceito aqui? Relembraram esses conceitos? Ou ainda ficou alguma dúvida? Não, para mim tá claro. Tá. Bom, o que nós estamos falando aqui agora é o inverso, tá? Eu vou pegar pedaços e eu quero juntar esses pedaços de forma que eu tenha uma única representação, né, que valha para todos os pedaços. Ou seja, eu preciso escrever isso daqui de modo que o intervalo de endereços não perca nenhum endereço IP. Nenhum. Tá? Então, quando eu tenho as chamadas redes contíguas ou redes consecutivas, fica fácil fazer a sumarização. Na verdade, eu só posso fazer sumarização se as redes forem contíguas. Tá? Ou seja, o final de um intervalo, ele antecede imediatamente o início do próximo intervalo. Tá? Se isso aqui não acontecer, terminou em 63 aqui, começou com 64 aqui embaixo. Terminou com 127 aqui, começou com 128 aqui. Terminou com 91 aqui, começou com 92 aqui. Tá? Se isso aqui não acontecer, eu não consigo juntar isso daqui. Tá? Por exemplo, se eu não tivesse isso daqui, só para vocês entenderem. Se eu não tivesse isso daqui, eu conseguiria juntar essa rede com essa aqui, essas duas só, tá? Esquece a última. Eu conseguiria juntar essa com essa, de modo que o intervalo formado fosse exatamente igual a esses endereços de IP aqui? Tem jeito de fazer isso? Não. Não tem. Porque tem um buraco aqui, ó, entre o final desse intervalo e o início desse aqui, ó, que é exatamente a rede que eu apaguei. Tá? Então, quando eu for fazer sumarização, eu preciso visualizar isso aqui. Tá? Bom, voltando aqui, então, para o nosso slide. Então, aqui eu não tenho subredes para juntar. Aqui eu tenho redes, porque 172 é uma classe B. Então, eu tenho uma classe B inteira. Tá? E são 4 classes B aqui, que eu quero juntar. Para quê? Para diminuir o tamanho da tabela de roteamento. Tá? Então, será que eu consigo enxergar aqui que os endereços IP que estão aqui são consecutivos? Bom, como aqui eu tenho uma rede inteira, então eu não vou me preocupar com essa parte de host aqui, porque isso é característica da classe B. Quando eu coloco barra 16, quer dizer que, vou colocar aqui para vocês, ó, 172.20.0.0 barra 16. Tá? Isso é uma classe B. Então, quer dizer o seguinte, os 16 primeiros bits correspondem ao prefixo de rede. Os 16 primeiros bits são os valores fixos no meu intervalo. Tá? Como cada parte dessa é um octeto, é um conjunto de 8 bits, então os 16 primeiros bits estão aqui, nos 2 primeiros octetos. Então, eu posso dizer o seguinte, que o intervalo
dessa rede classe B vai de 172.20.00, que é exatamente o endereço que está aqui, até 172.20, e aí o restante varia. Porque nesse caso aqui, a única parte que tem que ser fixa é essa daqui, ó, as duas primeiras, porque a máscara é barra 16. Aí eu pergunto para vocês, essa rede classe B vai de 172.20.00 até 172.20 o quê? É uma rede classe B. .255.255. Exatamente, Otávio. É isso aí. 255.255. Porque uma rede classe B tem 65 mil endereços IP. Então, variando esses valores aqui, né, dentro das possibilidades. Então, com o zero, eu mantenho o zero fixo e varia aqui 255 vezes, 256 vezes. Tá? São números IP diferentes. Eu troco para 1 aqui e varia o último 256 vezes de novo. São mais 256. E eu faço isso para todos os valores possíveis aqui, ou seja, até 255. Tá? Então, eu vario isso aqui 256 vezes, vario isso aqui 256 vezes, e se eu multiplicar uma coisa pela outra, eu tenho 65 mil endereços, que é isso aqui. Tá? Bom, se eu perguntasse para vocês, vamos lá, vamos ver se vocês estão craque. 172.20.0.0. Qual é o próximo endereço após esse daqui? Quem é o sucessor desse endereço IP aqui? Quem é o sucessor? É fácil essa resposta. 172.20.01. 172.20.0.1. Perfeito, Otávio. Tranquilo, né? E, bom, e esses dois endereços, obviamente, estão dentro desse intervalo aqui, né? Sim. E se eu aleatoriamente faço, ó, 172.20.35.90, qual é o sucessor desse endereço aqui? É fácil também. Seria a mesma lógica ali de cima, 36,90? Não foi a mesma lógica de cima. Não tem nada a ver com o que eu falei. 35,91. A mesma lógica de cima é mudar o último octeto, Diego. Tá? Não é verdade. Então, mudar o último, aqui, ó. Tá certo? Então, vamos aumentar a dificuldade. Bom, esses dois endereços aqui estão dentro desse intervalo? Estão. Estão, né? O prefixo é o mesmo, né? O prefixo é o mesmo. Agora, vamos lá. Eu tenho 72.20. Sei lá, 35, não, já repeti. 78.255. Qual é o sucessor desse aqui? 172.20.79.0. Bem, percebeu, Diego, o porquê que agora virou um 79.0? É porque foi no limite, né? 255 ali. Exato. Então, assim, quando eu penso no sucessor, eu sempre visualizo o seguinte: vou acrescentar uma unidade no último octeto. Então, se eu pegar do 0 mais 1 dá 1, não tem problema nenhum. Se eu pegar o 90 mais 1 dá 91, não tem problema nenhum. Mas se eu pegar o 255 e acrescentar 1, dá 256. E eu não posso escrever 256 aqui, né? Porque esse daqui é o limite. Se eu não posso escrever 256, então o que eu faço? Ao invés de acrescentar 1 aqui, eu acrescento 1 aqui. E o último octeto vira 0. O que aconteceu aqui. Tá certo? Tranquilo aí, pessoal? Tranquilo. Agora eu vou perguntar para vocês. E o sucessor desse aqui? Quem é? Utilizando a máscara 16? Não, esquece a máscara por enquanto. Pensa só no sucessor. Qual é o próximo endereço depois desse aqui? 72, 20, 80... 72, 20, 80. Não, peraí. Ah, não. 72, 20, 255, 255. Mas aí é o mesmo, né?
Não. Eu tô só deduzindo. Não vai ser lá, ó, 172.21.0? 172, 16, 20, 81, eu acho. Seria 81. 80? Não. Da onde surgiu esse Bom. 80? Não, eu tô. Vai voltar um 0 aí. É porque eu tô colocando, adicionando 1 no 79 ali. Aqui é zero, né? Viajei. Caralho, eu viajei. 172.21.00, não? 172, 21, 00. Concordam com o Otávio? Qual foi a lógica que eu usei aqui? Ó? A lógica sempre é acrescenta 1 no último octeto. Essa é a lógica, né? Para todos os casos aqui. Mas na hora que eu percebi que o último octeto estava no limite, eu acrescentei 1 aonde? No octeto anterior. No octeto anterior. Então, 78 passou para 79. E o último octeto passou para 0. Certo? Agora eu quero o sucessor desse daqui. A lógica é a mesma. Eu vou acrescentar 1 no último octeto. Mas o último octeto está no limite, né? Sim. Então, o que acontece? Ele vira 0, como aconteceu aqui em cima, certo? E eu vou acrescentar 1 no octeto anterior. Só que o octeto anterior também está no limite. Então, eu replico a ideia. Ele vira 0 e eu acrescento 1 no octeto anterior. Que nesse caso dá, não dá? Sim. Percebeu, Diego e Israel? No 20, 172, ficou 21. É porque eu não ia. Porque ali não ia dar para acrescentar mais, ó. 255, 255. Então alterou o próximo octeto. Octeto não. Isso, a lógica é a mesma, sempre a mesma. Você parte do octeto mais à direita e tenta acrescentar 1. Se você fizer a soma e não extrapolar o 255, maravilha, acabou. Como aconteceu aqui, ó. Final aqui era 0. 0 mais 1 dá 1, não extrapolou, acabou. Certo? Porque aqui era 90, se fosse se o 255 virou 91, acabou. Aqui era 255, não dá para acrescentar 1. Então coloquei 0 e joguei esse 1 para o octeto anterior. Tá? Fala, Israel. Porque que nem eu tava, a analogia seria, se coubesse ali antes, se tivesse um dos 255, tivesse, por exemplo, 254 ou 253 ou qualquer outro número, conseguiria acrescentar 1. Tranquilo. Como nenhum das duas octetas conseguiu. 172.20.253.255. Quem é o sucessor? Esse daqui. No caso seria 254. Fala o endereço completo. 172.20.254.1. Não, ponto 0. Ponto 0, isso. Quando eu vou acrescentar 1 aqui e já está no limite, ele vira 0, e aí é a ideia do vai 1, do nosso sistema decimal, né? Vai 1 para o octeto da esquerda. Nesse caso, eu posso acrescentar 1 aqui que não extrapola, então virou 254. Perfeito. Agora aqui, eu vou acrescentar 1 aqui. Está no limite, né? Está no limite. Então não dá para somar, eu não posso escrever 256. O que eu faço? 0 e vai 1. Vai 1 para a esquerda. Não Mas cabe. na esquerda, eu também tenho 255. Então repete a ideia. Vai 1 para o próximo. 0 e vai 1. Né? Virou 120, virou 21, porque o 21 eu posso somar. Tá? Vamos lá. Eu já tinha falado com vocês, esses dois endereços pertencem a esse intervalo. Esses dois endereços aqui pertencem a esse intervalo. Esse daqui pertence a esse intervalo? Esses dois endereços que eu destaquei, pertence a esse intervalo aqui de cima? Pertence. Pertence. Né? O prefixo é o mesmo, 7220. E esse daqui que o Israel inventou, pertence a esse intervalo aqui? Sim. Sim, pertence. Prefixo 7220. E esses dois aqui, pertence a esse intervalo? E eu tava falando com o microfone desabilitado. Somente 17220. O primeiro endereço pertence ao intervalo. Na verdade, é o limite, né? Aqui, ó. Sim. É o limite, né? O outro não pertence, porque o prefixo é diferente, tá? Então, se ele não pertence, quer dizer que
ele, na verdade, é uma outra rede. É o que está aqui, ó. Está aqui, ó. Por que eu fiquei nesse blá, blá, blá todo aqui? Para vocês perceberem que a rede 172.20.00/16, ela é consecutiva à rede 172.21.00. O que é consecutiva? O primeiro endereço da rede 172.21.00 vem logo depois do último endereço da rede 172.20.00. Né? São intervalos consecutivos. Né? O último dessa rede, o último endereço dessa rede é esse cara aqui. O primeiro dessa rede vem logo depois desse daqui, ó. Foi o que nós analisamos aqui, ó. Então eu tenho redes consecutivas. E se eu tenho rede consecutiva, eu consigo juntar, formando o que a gente está chamando aqui de rota sumarizada. Boa, entendi, okay? Professor. E a mesma coisa vai valer, então, para as redes 172.22.0.0/16. Por quê? É a mesma lógica, tá? Se eu pegar aqui essa rede e desmembrar os intervalos, ela vai terminar no 172.21.255.255. O sucessor é esse cara aqui, ó. Então, são redes consecutivas, né? 172.23.0.0 também é consecutiva a essa aqui, ó. Então, eu tenho 4 redes consecutivas. Se eu tenho 4 redes consecutivas, eu consigo juntá-las de maneira que elas formem um único intervalo que abranja todos esses daqui. Tá? Todos esses daqui. Aí, eu pergunto para vocês, quantas redes eu estou querendo juntar? Quantas? Quantas vezes eu quero juntar? 4 redes? 4 redes. Então, eu quero juntar, eu quero sumarizar, vou usar a palavra que está ali. Eu quero sumarizar 4 redes. 4 redes. Então, agora eu vou emprestar bits no sentido inverso. Mas vamos lá. Quantos bits emprestados eu preciso para 4 redes? Quantos bits emprestados? 2. 2. É o mesmo raciocínio que a gente viu aqui, ó. Com 2 bits emprestados, eu tinha 4 subredes. Agora eu tenho 4 redes, tá? E para poder sumarizar, eu preciso saber quantos bits que eu vou emprestar, mas agora no sentido contrário, Israel. Antes eu peguei bit emprestado da parte de host e coloquei para a rede. Agora, como eu quero juntar as redes, eu vou pegar 2 bits emprestados, só que esses 2 bits emprestados vão sair da parte de rede, dos bits 1, e vão virar 0. Vamos lá. Eu tenho uma rede /16. Então, quantos bits 1 tem aqui? Quantos bits 1 tem aqui? Na rede /16. Então, se são 32, são 16. Gente, o número que está aqui é o número de bits 1, Israel. Tem 16 bits 1. Porque o completo são 32, só. Eu perguntei quantos bits 1 tem aqui. Ah, tá. Tá? São 16. 16 bits 1. Agora eu vou perguntar. E quantos bits zeros tem aqui? 16. 16 também. 16. Tá? Quando eu estou falando de subrede, eu peguei bits emprestados, 1 ou 2, como a gente viu aqui, da parte de host. Então, aqui eu tinha 8 bits zeros. Tá? No primeiro exemplo, eu peguei um bit desse aqui, emprestei para a parte de rede. Então, o 0 virou 1. No segundo exemplo, eu peguei 2 bits aqui, que eram 0 originalmente, e emprestei para a parte de rede. Transformei, né, alterei o 0 para 1. E aí eu tenho aqui, eu tinha, né, o total de 26 bits 1. Formava a máscara. Agora é o contrário. Eu quero juntar 4 subredes. Então, vou pegar 2 bits emprestados da parte de rede e vou transformar esse bit de host. Então, esses 2 bits aqui vão virar 0. Quantos bits 1 sobraram, Israel?
14? 14. Então, quando eu quero sumarizar 4 redes, considerando que as minhas redes, as 4, né, tem máscara barra 16, eu preciso pegar 2 bits emprestados, mas no sentido contrário, ou seja, eu tenho que pegar 2 bits 1 e transformar em 0. Então, vira uma rede barra 14. Tá? E qual vai ser a identificação da rede? É o primeiro intervalo. É o primeiro endereço IP do intervalo. Então, as 4, vou até colocar aqui, ó. Essas 4 redes aqui, são todas barra 16, e nós já analisamos que são intervalos consecutivos. Então, quando eu quero sumarizar isso daqui, né, eu vou fazer aquela continha ao contrário. Eu tenho 4 sub-redes, preciso emprestar quantos bits? Raiz quadrada de 4, 2. Tá? Só que ao invés de pegar bit emprestado da parte de host, eu agora pego bit emprestado da parte de rede, que é o contrário do raciocínio. Então, sobraram 14. Sobraram 14 bits 1. Então, essa máscara barra 14 veio desse raciocínio. Se você quiser verificar se o raciocínio está correto, pensa no contrário. Kleber, entendi muito bem isso aqui, quando saiu do 24 para o 25, para o 26, mas eu não entendi a volta. Tá? Pensa o seguinte, eu tenho barra 14. Eu tenho 4 redes. Tá? Se eu fosse pegar daqui e dividir em 4 redes ou sub-redes, eu deveria acrescentar 2 bits aqui, ó, e viraria barra 16. Olha aí, está coerente. Se eu quero juntar as 4 redes numa só, então eu sei que eu tenho que pegar 2 bits emprestados, só que agora é o contrário, eu vou tirar. Então, ao invés de ser barra 16, vão ser 16 menos 2, 14. Está aí a rede sumarizada. Tá? E nessa rede sumarizada, qual é o intervalo? Vai de 172.20.0.0 até quanto? Qual é o último endereço? 172.20.255.255. 172.20.255.255. Tá? Mas olha só, Otávio. Esse intervalo aqui não é igualzinho isso aqui? Sim. Isso Realmente. é igual a isso? Não. Então não está coerente essa resposta. Porque eu não posso ter blocos com máscara diferente apresentando o mesmo intervalo de endereço. Nós vimos que isso aqui está certo. Então, tem alguma coisa errada aqui, nesse intervalo que a gente acabou de anotar aqui embaixo. A ideia da super-rede, aqui eu coloquei sumarizar, ficou errado aqui, né? Sumarizar. A ideia da super-rede não é juntar... 252, não, professor? 252 aonde? No lugar do 255? Qual dos dois aqui? Tem 255 aqui. Não, deixa o senhor concluir o raciocínio. Porque a barra 14, ela, no caso, é limitada a 252 hosts, né? Não, falei bobagem. Não, quando você tira, que eu fiz o cálculo assim, ó, tinha 8 bits aqui na parte de rede, né? Que desses 8 bits, você deu 2 para a parte de hosts, certo? Aqui, né? Aí ali, no caso, fica só 252, né? Tá, então se você fosse escrever essa máscara no formato decimal, tá correto. Tá? Não, Essa foi máscara isso que... aqui seria 255, 252, 252.0.0. Foi isso Tá? que eu bananei aqui. Mas não é isso que eu estou perguntando. Estou perguntando qual é o intervalo de endereço que está aqui. Aí é o seguinte, tá. Bom, isso daqui é igual a... isso daqui é igual a isso, certo? Certo. Então o intervalo é o mesmo lá de cima. Beleza? Qual é o intervalo dessa outra rede aqui? Por analogia, só mudou aqui o 21, né? Sim. Então qual é o intervalo? 255, 255, final. Tá? Muda aqui o terceiro octeto, beleza? E essa aqui, qual que é o intervalo?
Mesma coisa. Mesma ideia, só muda aqui. Só muda aqui. E essa última aqui? Também. Também. Estão acompanhando, Israel e Diego? Tô sim, professor. Bom, isso daqui representa a junção disso tudo aqui. Qual é o primeiro endereço IP desse bloco que eu marquei aqui agora? O primeiro. Então é 172.20.00 até 172.23.255.255. Exatamente. Então, o primeiro endereço é esse aqui, que está aqui, ó. E o último é esse aqui, ó. Ah, Então, aqui tem tá. que ser Não. 23. Realmente, agora faz sentido. Tá? Então, mudou, né? Eu tenho Agora isso sim faz daqui, sentido. Aquele é outro não diferente estava. disso, isso. E o intervalo, obviamente, é diferente também. Na hora que eu falei que 255, eu falei, mas tá igual ao outro. Fiquei também Não com esse pode. trem na cabeça. Falei, não faz sentido. Mas Tá? agora sim. Agora realmente. Então, o que eu quero mostrar com isso? Por que a rota sumarizada funciona para o roteador? Porque é o seguinte, olha, eu poderia configurar 4 linhas separadas na tabela de roteamento. Aí, vamos supor que chegou um pacote, né, para esse roteador, e o endereço de destino desse pacote, deixa eu fazer uma coisinha aqui para a tela ficar mais limpa. Assim, ó. Tá? Chegou eu tenho essa configuração aqui, essas 4 linhas, tá? Chegou um pacote para o roteador. Esse pacote tem como endereço de destino o endereço IP, sei lá, 172.22.99.60. Tá? Então chegou um pacote, o roteador está com as quatro rotas configuradas separadamente, sem sumarização. Como é que o roteador vai proceder? Ele pega esse endereço IP e verifica. Esse endereço IP está dentro desse intervalo? Que é a primeira rota, que está lá em cima, né? Sim ou não? Não está. Não está. Aí ele olha para a segunda linha. Então, esse endereço IP está nesse segundo intervalo? Também não. Também não está. Então, ele pega a terceira linha. Esse endereço IP está nesse intervalo? Sim. Está. E aí, né, conforme a configuração que tivesse lá, né, então estaria assim, se for por esse caminho, né, por exemplo, envia via serial, sei lá, 000. Eu estou falando de rota aqui, tá? Não interessa, por enquanto, esse complemento. O que eu quero que você entenda é o seguinte, se eu tenho 4 rotas, aliás, deixa eu colocar aqui, ó. Eu tenho 4 redes. 4 redes IP diferentes, mas todas orientando o roteador a enviar pelo mesmo caminho, tá? Então, o que acontece? Se eu deixo separado, olha, ele fez uma consulta, ele fez 2 consultas de intervalo. Ele fez 3 consultas para descobrir que esse IP está nesse intervalo e que, portanto, tem que ser enviado pela interface serial 000. Tá? Aí agora, a gente vai usar a nossa rota sumarizada. Eu vou substituir essas 4 linhas. Eu não copiei, porque o meu mouse não seleciona direito. Vou substituir essas 4 linhas por essa aqui. Tá? Aí, então o roteador não tem mais isso daqui. Ele tem essa única linha. Chegou esse mesmo pacote. Ele vai fazer a mesma análise. Tá? Olha, eu vou confrontar esse pacote com esse intervalo. Esse endereço IP está dentro desse intervalo? Sim. Está. Porque a gente viu que esse intervalo aqui, ele abrange esse e esse. Então, ele faz uma única consulta, uma única comparação e conclui o mesmo que ele tinha concluído anteriormente. Ou seja, se esse pacote pertence, né, se esse endereço IP pertence a esse intervalo, então o pacote que contém esse endereço IP tem que ser enviado por esse caminho, que era o mesmo caminho que eu tinha encontrado anteriormente. Mas olha, ele fez uma única comparação e já descobriu isso. Perceberam a importância
a vantagem de uma rota sumarizada? Dá trabalho para a gente calcular, né? Mas depois que você calculou e instalou isso no roteador, acabou, não tem que mexer mais com isso. Mas entenderam a vantagem de se usar uma rota sumarizada? Sim. Professor, no caso aqui também, a gente poderia estar na rota sumarizada, no caso até o range dela, né, até o 7223.255.255, a gente poderia estar pegando a rota, o endereço IP inicial, né, somar com 3, que no caso diminuiu 2 bits, né, da máscara 16 e os 2 bits a menos da 3, né? Eu acho que meu raciocínio meu raciocínio ficou confuso. Eu não consegui Mas, entender, não. Daqui para vamos cá lá. diminuiu 2. Isso aqui eu entendi. Isso, aqui tem aqui é barra 16, certo? É, Diminuiu 2 bits. isso. Diminuiu 2 bits, na verdade, equivale a 3, Equivale a certo? 3 o quê? 3 numeral. Tipo, eu tenho 2 elevado a 0 e 2 elevado a 1. 2 elevado a 0 mais 2 elevado a 1 dá 3, certo? Eu tô Tá, falando... dá. Não, o senhor entendeu? Entendi. 2 elevado a 0 é 1, e 2 elevado a 1. Porque a gente pega o octeto lá dele, que foi retirado, e colocando 2 elevado a 0, 2 elevado a 1. O senhor Entendi. Tá, entendeu? entendi. Agora entendi. Bom, Daí, tipo, eu não sei se esse raciocínio é mais simples, mas ele é válido. Entendi na minha agora. cabeça as coisas mais complicadas parecem mais simples, não sei. É válido. É válido. Mas aí, Vamos tipo, a exercitar gente... isso. Se fossem 3 bits emprestados, né? Então seria 2 elevado a 0, que é 1, mais 2 daria elevado a 1, que dá 2, mais 2 isso, mais elevado a 2, que dá 4. 4, seria 7. Perfeito. Perfeito. Funciona. Aí, no caso, Funciona. isso Não é Oi? muito lógico para mim. Aliás, lógico não é Ma- muito, sim, Mas, simples de enxergar. mas Mas funciona funciona. também, né? Aí, no caso, Funciona. ali seria 172, 27, 255, 255. Eu preferiria isso, 27, exatamente. Tá? Exatamente. Eu preferiria pensar de maneira diferente, né? Eu pegaria 2 elevado à quantidade de bits emprestado menos 1. É, Vale para qualquer caso. 2 bits emprestados. 2 elevado a 2, 4, menos 1, 3. Somei 3 aqui, 23. sim. 3 bits. 2 elevado a 3 dá 8. 8 menos 1, 7. Somei 7 aqui, encontrei o valor final. O senhor parece mais simples. Mas é a mesma lógica sua, só que vista de um ponto de vista diferente. Tá? Eu acho que Só, essa minha fala aí acabou bagunçando a cabeça do Israel com o Diego aí. eles vão apagar isso da memória deles. Exclui isso aí, não, né? Bom, então é o seguinte, para a gente resumir, para a gente sumarizar essa discussão nossa aqui, né? Rota estática sumarizada. Qual que é a importância dela? 2. Primeiro, o tamanho da tabela de roteamento diminui. E isso economiza a memória do roteador. Tá? Segundo, o tempo de processamento para encontrar uma rota diminui. Tá? Porque aqui, por exemplo, eu usei um número aleatório e peguei da rede 22. Se fosse da rede 23, e considerando as redes separadas, as rotas separadas, eu deveria fazer 4 consultas para descobrir que o endereço IP se encaixaria aqui e que deveria ser enviado pela interface serial 000, que é a mesma conclusão que eu chego aqui embaixo, com uma única consulta. Tá? Então, o que eu quero que vocês guardem dessa questão aqui de rota sumarizada é isso. Ela é importante, né, porque ela aumenta a eficiência de uso de memória e a eficiência de uso da CPU do roteador. E se a gente projetar isso para uma rede de um provedor, por exemplo, onde eu tenho muitas rotas, tá, e muitas delas às vezes são consecutivas, diminuir o tamanho do tabela de roteamento é importante, do ponto de vista de armazenamento e do ponto de vista de processamento. Tá? Agora, como calcular a rota sumarizada é um exercício que nós já vimos no semestre passado. Então, eu estou mostrando agora para vocês aqui, que na verdade nem era meu objetivo gastar esse tempo todo da aula aqui com isso, mas achei que valeu a pena, tá? Mas eu quero que vocês, se tiverem alguma dúvida, revisem o material de subredes que eu mostrei para vocês no semestre anterior.
pega as videoaulas lá, né, a aula remota que eu gravei, pega o material da Cisco, que vocês ainda têm acesso, e faça uma revisão, caso tenham dúvidas, tá? Porque não dá para a gente poder gastar muito tempo de aula com isso daqui, senão o nosso assunto desse semestre não anda, tá? A gente não vence ele. Fala, Israel. Professor, eu estava meio entendendo que a rota sumarizada seria uma inversão, não uma inversão. Por exemplo, se for dividir, não é dividir a rede, se eu for criar subrede, eu jogo bits para a direita. E se eu for sumarizar, eu jogo ela para a esquerda. Isso. É isso? Isso. E aí, dependendo da quantidade de bits, é o que determina a quantidade de rede. Isso. É isso mesmo? Isso. E do ponto de vista decimal, se o número decimal aqui, ó, que corresponde à máscara, se ele cresce, você criou subrede. Se ele diminui, você sumarizou, você criou superrede. Entendi. Agora entendi. Tá? Bom, a última rota, só para a gente não deixar isso pela metade, é a rota flutuante. Eu sei que nós já passamos do tempo, mas só um segundinho para a gente finalizar esse raciocínio de tipos de rota. Tá? Rota flutuante é mais simples de entender. Tá? Rota flutuante é o seguinte, é uma rota alternativa. Basicamente é isso. Tá? Então, é rota estática. Eu vou lá no roteador e configuro a rota. Então, digo para esse cara aqui, olha, para chegar num determinado destino, né, encaminhe o pacote por esse link aqui, ó, passando por aqui, pela parte de cima. Tá? Mas eu olho a minha topologia e vejo que tem uma outra possibilidade de chegar aqui nesse outro roteador, que é passando por baixo. Tá? Só que, estaticamente, se eu configurar essa rota aqui e não fizer mais nada, e caso esse link fique inacessível, inoperante, o roteador não vai automaticamente mandar por baixo, porque é uma configuração estática. Tá? Eu teria que acessar esses dois roteadores aqui e dizer que agora, como está impossível passar por cima, eles têm que mandar por baixo. Eu teria que configurar os dois roteadores. Com o uso de rota estática flutuante, eu posso configurar a mesma rota, né, passando por caminhos diferentes, e aí eu atribuo pesos diferentes para as duas rotas. De maneira que aquela que tem o peso, no caso aqui, é a distância administrativa, tá? Então, aquela que, como nós já falamos, aquela que tem a menor distância administrativa é a rota preferencial. Então, por exemplo, uma rota estática, nós já falamos aqui que ela tem distância administrativa igual a 1. É o padrão, igual a 1. Tá? Se eu quero criar uma rota flutuante, mas, por exemplo, a minha preferência é passar por cima, porque, sei lá, o link aqui é mais veloz, por exemplo. Tá? Então, eu crio uma rota estática e deixo a distância administrativa padrão, que é 1. Mas eu já quero deixar o roteador configurado de modo que, caso a rota de cima não esteja acessível no momento, para ele usar de baixo. Aí eu configuro uma rota, dizendo para esse roteador entregar pacote para esse outro, passando por baixo, mas eu digo que a distância administrativa é maior que 1. Então, as duas rotas estariam lá no roteador, tá? Só que com distâncias administrativas diferentes. Então, ele vai dar preferência para aquela que tem a menor distância administrativa. Se a minha intenção é fazer passar por cima, eu coloco essa menor distância administrativa para cá. Tá? E dessa forma, com a rota flutuante, caso o link principal caia, o roteador automaticamente pega a rota secundária, que tem uma distância administrativa maior, mas que nesse caso é a única possível para fazer o pacote chegar ao destino final. Ok? Tá claro esse conceito? Tá simples. Beleza. Assim, a minha intenção era a gente ter passado por isso e chegar a um exercíciozinho de Pact Tracer, mas não deu, tá? Onde eu ia mostrar para vocês algumas coisas. Então, a gente finaliza, né? Já estamos com o horário bem estourado. E aí, na próxima semana, a gente dá continuidade a isso aqui e vamos tentar fazer um exercício prático para vocês perceberem isso funcionando. Tá bom? Tranquilo, professor. Então, gente, boa noite e bom final de semana para vocês.
Boa noite, pessoal. Você também, professor. Professor, obrigado aí pela aula. Boa noite. De nada. Boa noite, pessoal. Até mais. Obrigado, professor. Boa noite. Até mais.